Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina conduzem estudo sobre mutações do novo coronavírus. Após acordo entre Butantan e governo federal para a compra da Coronavac, o governo do estado garante estar pronto para iniciar imunização quando as vacinas forem disponibilizadas. O DESC vai ampliar a estrutura na capital após a compra de terreno em frente à reitoria da instituição. Cresce o número de pontos impróprios para o banho no litoral de Santa Catarina, segundo o levantamento do Instituto do Meio Ambiente. E no esporte, Figueirense enfrenta o CSA em mais um passo na luta contra o rebaixamento na Série B. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com uma pesquisa que a Universidade Federal de Santa Catarina desenvolve para avaliar mutações do novo coronavírus, um estudo que tem o apoio da FAPESC. Ao mesmo tempo em que se busca uma solução para combater a pandemia causada pela Covid-19, a comunidade científica do mundo todo quer entender como o novo coronavírus funciona e suas mutações. Santa Catarina participa desse esforço internacional com um estudo feito pelo Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O objetivo da nossa pesquisa é fazer o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 em Santa Catarina, para a gente tentar encontrar quais são os genótipos, as variantes que estão circulando no estado, quais são aquelas mais predominantes. E até o momento nós sequenciamos já 50 amostras, que estão agora em fase de análise, por bioinformática, e a partir de janeiro agora nós vamos sequenciar mais 50 amostras para finalizar então este projeto. Para o professor Glauber, que coordena o estudo, várias pesquisas têm demonstrado que o conhecimento sobre o genoma e os tipos virais em circulação pode ser aplicado para observar os grupos de transmissão. Quando a gente faz o sequenciamento do genoma, a gente obtém então a sequência dos genomas do vírus, e com isso a gente pode verificar, por exemplo, se os vírus que estão circulando aqui na nossa região são os mesmos que estão circulando em outras regiões do estado, e até mesmo sabendo quais são os vírus da origem dos vírus, da onde que eles vieram. A gente pode fazer uma análise com os bancos de dados públicos que nós temos disponíveis sobre as sequências dos genomas virais. Então, isso pode formar o que a gente chama de grupos de transmissão, o grupo, ou clusters de transição que a gente pode ter no estado. Mas isso somente com o aumento maior do sequenciamento do genoma que nós tiver. Quanto mais genomas tiver, maior certeza nós vamos ter dessa formação de grupos de transmissão no estado. O estudo conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, FAPESC, que destinou R$100 mil via edital. Os recursos serão usados para a compra de computadores, para a análise dos dados usados à bioinformática e para cobrir os custos do sequenciamento do genoma do vírus. Segundo o presidente da FAPESC, Fábio Zabotti, além de apoiar este estudo, a Fundação também está acompanhando sua evolução e os resultados. Esse sequenciamento do genoma do coronavírus, ele é importante para que se entenda um pouquinho mais do funcionamento do vírus aqui em Santa Catarina e que possamos ter estratégias de saúde aí para o enfrentamento desta pandemia. O professor Glauber explica que, após a análise das informações, os resultados serão disponibilizados em plataformas globais para análise de outros pesquisadores. As nossas sequências, assim como de vários outros cientistas do mundo, elas são depositadas vão ser depositadas nesses bancos de dados. Então, nós e a comunidade científica poder utilizar esses dados para entender melhor como que foi essa história da doença do coronavírus ao longo dessa pandemia. E nas últimas 24 horas, 62 pessoas perderam a vida em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Com isso, o total de vítimas fatais, de mortes provocadas pela doença aqui no estado agora é de 5.584, com 1,08% de taxa de letalidade, bastante alta ainda. 3.880 novos casos de Covid-19 foram registrados de ontem para hoje. Agora, então, são 515.209 os casos totais da doença aqui no estado, com 490.200 pacientes recuperados e 19.425 casos em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI está em 79,7%, com 307 leitos vagos atualmente. E após a formalização do contrato entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde para a compra da Coronavac, a Secretaria Estadual de Saúde garantiu que o estado está pronto para iniciar a vacinação contra a Covid-19 assim que as doses do imunizante foram liberadas pelo governo federal. O secretário estadual de Saúde considerou positivo o acordo entre o Instituto Butantan e o governo federal. Segundo o secretário, os imunizantes vão ser distribuídos de forma igualitária entre os estados a partir do final de janeiro. Ontem nós tivemos a notícia do Ministério da Saúde
da aquisição de um quantitativo considerável da Coronavac. O Ministério da Saúde cumprindo com a promessa a sua obrigação de comprar vacinas e distribuir de uma forma igualitária aos estados e municípios. André Mota Ribeiro afirmou também que Santa Catarina está preparada quanto à logística, distribuição e insumos. Nós estamos preparados para isso, tanto quanto logística, distribuição, inclusive insumos, apesar das últimas notícias que preocupam a todos, não a Santa Catarina apenas, da requisição de produção e de estoques de insumos que está sendo feito pelo Ministério da Saúde. Mas eu também acredito que mesmo com essa requisição de estoques, o Ministério da Saúde vai distribuir proporcionalmente aquelas necessidades dos estados. O plano estadual prevê imunização de 4 grupos prioritários. Na primeira etapa, profissionais da saúde, idosos acima de 75 anos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas. Na segunda fase, idosos com idades entre 60 e 74 anos. A terceira fase contempla pessoas com comorbidades e a quarta, professores, profissionais da segurança pública, sistema prisional e salvamento. O restante da população vai ser vacinado após estes grupos. Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, essa informação do secretário, dá para deixar a sociedade mais tranquila ou ainda é cedo? Olha, mais tranquila só quando tiver definido o organograma desta vacinação. O programa inteiro entregue à população. Mas já é um grande avanço, porque Santa Catarina, que disse desde o início, o governo do estado, que seguiria o padrão de imunização determinado pelo governo federal, está seguindo essa regra. A gente vê com certa preocupação que algumas prefeituras, algumas entidades como a FECAM, que se dizem saíram na frente para a compra de vacinas, não vão conseguir chegar nos grandes laboratórios. Porque você precisa ter grande poder de barganha para comprar. Não só a vacina, mas também a seringa e a agulha. Os insumos que o secretário garante que Santa Catarina tem para vacinar toda a população. A vacina vem num segundo momento. Mas ainda bem que o outro alerta feito pelo secretário André Mota Ribeiro foi no sentido de que a população precisa manter o padrão de combate ao coronavírus. A pandemia não acabou. E o mais preocupante é que todos os dias, seja nas redes sociais, seja na imprensa, a gente vê aquelas imagens de aglomeração, gente sem máscara, gente que acha que o pior já passou. Não passou. Sequer a mutação já se disseminou em Santa Catarina. Está aí o estudo da UFSC, que está analisando o genoma do coronavírus. E o mundo inteiro está de olho nisso. A gente está longe de saber que o pior já passou, mas a gente não sabe se o melhor virá ainda com a vacina. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, Roberto. E um vídeo divulgado nas redes sociais tem gerado polêmica quanto à fiscalização para o cumprimento das medidas de enfrentamento à pandemia. Nele, policiais militares aparecem em uma confusão com jovens numa tentativa de dispersar a aglomeração que ocorria na Lagoa da Conceição, no leste da ilha, aqui na capital. Veja. As imagens foram gravadas na noite desta quarta-feira, dia 6 de janeiro, no centrinho da Lagoa da Conceição. Nelas, é possível ver uma jovem sendo jogada ao chão por um policial militar. A jovem é levada para perto de uma árvore por um dos policiais. Logo depois, outro PM se aproxima e joga spray de pimenta nela. Houve muita confusão e bate-boca entre os policiais e um grupo de pessoas que estava no centrinho da lagoa. Bom, em nota, o 4º Batalhão da PM informou que na noite do dia 6 de janeiro, quarta-feira agora, os policiais tentaram dispersar a aglomeração de pessoas na lagoa, primeiro de forma verbal. Informou também que a jovem que aparece no vídeo teve o celular recolhido porque perturbava o sossego e causava aglomeração e que depois disso teria arremessado um copo de bebida alcoólica no PM. A nota afirma que depois disso, a Polícia Militar fez a contenção da jovem que foi levada para a delegacia. Agora, duas coisinhas rapidinhas. Primeiro, a aglomeração de pessoas. Roberto acabou de falar sobre isso, a gente vem dizendo aqui, não pode acontecer, mas cada vez mais gente tem solenemente ignorado a recomendação e agido como se a pandemia de fato não existisse, o que é, convenhamos, um absurdo. Dito isso, também é preciso afirmar,
Precisava de toda essa força, spray de pimenta e tudo mais para imobilizar uma jovem? Sério que precisava de tudo isso? A seguir no Band Cidade tem muito mais informação para você. A UDESC vai ampliar a estrutura na capital após a compra do prédio que pertencia a uma companhia telefônica em frente à reitoria. Nós já voltamos.